Paz para todos. A grande batalha espiritual da qual vocês estão envolvidos não pode ser travado com armas naturais. Ela deve ser travado tanto ofensiva quanto defensivamente com armas espirituais. A Bíblia revela que você tem todo um arsenal de armas espirituais. As seguintes ações defensivas devem ser tomadas pelo crente. Primeiro, devemos nos submeter e resistir. Tiago 4, versículo 7 nos diz: portanto, submete-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Observa a ordem desse versículo. Primeiro, submeter-se, depois resistir. Muitas pessoas pulam a primeira etapa da submissão e tentam resistir ao demônio, mas descobrem que isso não funciona. A derrota ocorre quando você age independentemente de Deus. São os humildes, não os arrogantes e autoconfiantes, que vencem o inimigo. Você será capaz de resistir a Satanás somente se submete a Deus. Resistir significa permanecer firme contra o inimigo e opor-se a ele em todos os pontos. As Escrituras não nos ensinam a procurar demônios, mas a resistir a eles quando se aproximam de nós. Resistir na fé significa resistir com base na autoridade da palavra de Deus. Não deixe espaço para Satanás operar em sua vida. Você deve se recuperar da armadilha de Satanás aplicando estratégias bíblicas e se abstendo das concupiscências carnais. Segundo Timóteo 2,16 diz que devemos evitar os falatórios profanos, pois eles aumentarão ainda mais impiedade. Evitar significa evitar ou se afastar. Você deve evitar todas as coisas más relacionadas ao inimigo. Em Efésios 6, versículo 14, encontramos as palavras: ficai, pois, firmes. Quando você mantém sua posição, está defendendo o que é seu por direito. Também nos é dito em 1 João 4, versículo 1, que devemos provar os espíritos se procedem de Deus. Você não está agindo com incredulidade quando testa os espíritos daqueles com quem entra em contato ou em operação dentro e ao redor de você. Se eles foram verdadeiros, passarão no teste. Você deve defender sua casa contra os falsos mestres, e que está claramente declarado em 2 João 1, 10 e 11. Se alguém vier ter contigo e não trouxe esta doutrina, não as recebas em tua casa, nem os cumprimentes, porque quem o cumprimenta participa das suas más obras. Quando você receba essas pessoas em sua casa, você se torna participante do mal deles. Você deve deixar de lado os assuntos mundanos que impedem de ser um bom soldado. Portanto, nós também, já que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente nos prende e corremos em perseverança a corrida que nos está proposta. Deixa ao lado é uma ação defensiva que você deve tomar. O versículo 11 de Efésios 6 nos instrui de revestir-vos de toda a armadura de Deus para que sejamos capazes de resistir às ciladas do diabo. Revestir-se indica uma ação que você deve tomar. Paulo introduz o assunto da guerra, enfatizando que a batalha não é natural e que as armas naturais são ineficazes. As batalhas espirituais devem ser travadas com armas espirituais. Paulo descreve a armadura a ser usada na guerra espiritual. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo,
ficar firmes. Esteis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçados os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O objetivo da armadura é ser capaz de resistir ao engano, à astúcia e à esperteza do inimigo Satanás. É sua responsabilidade vestir a armadura. A frase revestir-se significa revestir-se de uma vez por todas. Sua armadura espiritual não é como um uniforme esportivo que você veste na hora do jogo. Você veste a armadura de uma vez por todas e a deixa vestida por resto da sua vida. Assim como um soldado no campo de batalha não tira e põe a armadura, você não deixará sua armadura até que vá para junto do Senhor. Se não estiver com sua armadura sempre vestida, você estará vulnerável ao inimigo. É aconselhável verificar com frequência se cada peça da sua armadura espiritual ainda está no lugar. A primeira divisão da armadura abrange 3 coisas que você fez no passado. Tendo posto indica algum que você já fez se for um crente. Tendo cingido a cintura com a verdade, tendo vestido a couraça da justiça e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. A segunda divisão inclui coisas que devem ser vestidas no presente. Tomando o escudo da fé, tomai a capacete da salvação, tomai a espada do Espírito. Em Efésios 6:11, Paulo enfatiza o fato de vestir toda a armadura de Deus. Alguns de nós estão preocupados com apenas uma peça da armadura de Deus ao ponto de as outras serem negligenciadas. Você deve vestir toda a armadura, ou poderá se tornar um especialista no uso da espada do Espírito e ainda assim ser derrotado por ter esquecido o escudo da fé. A primeira peça da armadura a ser afivelada é o cinturão da verdade. No mundo natural, uma armadura era presa ao cinturão que mantinha as outras peças da armadura no lugar. A verdade da palavra de Deus é o cinturão espiritual ao qual todas as outras peças da armadura estão presas. O primeiro ataque de Satanás ao homem foi contra a verdade. A verdade o protegerá das mentiras e dos erros doutrinários do inimigo. A verdade é a base de sua armadura espiritual. Você deve ter seus lombos, seus órgãos vitais espirituais cingidos, cobertos com a verdade. O que é a verdade? Jesus disse: Eu sou a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Deus é verdade. A palavra de Deus é verdade. O Evangelho é a verdade. No mundo natural, a couraça cobria a parte superior do corpo do guerreiro para proteger seus órgãos vitais, como o coração, os pulmões, etc. A couraça espiritual de justiça não se refere à sua justiça, mas à cobertura da justiça de Cristo. Você não se sustenta por seus próprios méritos. Você está em Cristo. Você não pode enfrentar os inimigos sem a proteção da justiça de Cristo. A couraça da justiça deve ser afivelada ao cinturão da verdade. Há muitos tipos de calçados para diferentes propósitos. Alguns são para caminhar, outros para atividades esportivas específicas. Os sapatos dos soldados são outro tipo. São calçados projetados para a guerra. O soldado que não consegue avançar no campo de batalha está incapacitado para a guerra.
pés cansados com a preparação do Evangelho da Paz indica uma prontidão para avançar no reino espiritual. Esses sapatos espirituais protegem sua vontade da tentação do inimigo que o levaria por caminhos errados. Eles indicam sua disposição para fazer todas as boas obras e de divulgar o Evangelho a todas as nações. Estes sapatos espirituais também permitirão que você resiste ao inimigo, como Paulo o incentiva a fazer. No mundo natural, o escudo era usado para proteger o corpo inteiro do guerreiro. Seu escudo espiritual é chamado o escudo da fé. Há vários tipos de fé mencionados na Bíblia. Há a fé salvadora, um dom de fé, o fruto espiritual da fé. Mas a palavra fé, quando usada em relação ao escudo da fé, fala da fé defensiva. Essa fé é uma confiança firme em Deus que proteja todo o seu ser. Ela o protege de mísseis flamejantes. Ela o protege dos mísseis flamejantes de dúvida e descrença enviados pelo inimigo. Esse escudo da fé é uma confiança calma e confiante em Deus que desvia todas as flechas inflamadas do inimigo de seu alvo. O escudo da fé é uma aplicação constante da palavra de Deus às questões da vida. É uma fé que o capacita a vencer as forças malignas do inimigo. Combinado com o amor de Deus, a fé é mais eficaz. É uma fé baseada na verdade. É a fé baseada na salvação. Sem fé, você não tem compreensão da verdade. Sem fé, você não pode receber a salvação. Sem fé, você não pode seguir adiante com o Evangelho da Paz. Sem fé, você não pode reivindicar a justiça de Cristo e usar efetivamente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A fé não é uma suposição ou presunção. É um fato baseado na palavra de Deus. Você pode aumentar sua fé ouvindo a palavra de Deus, agindo de acordo com a sua fé atual e buscando a Deus. A capacete da salvação não é algo que você coloca quando é salvo. Lembra-se de que estamos lidando com uma armadura espiritual e pressupõe-se que você seja um crente e um membro do exército de Deus antes de começar a vestir a armadura. A capacete da salvação representa uma mente regenerada. Ela representa uma vida de pensamento transformado e renovada. Satanás luta desesperadamente pelo controle da mente. Uma mente indisciplinada torna o guerreiro cristão uma presa fácil para os enganos pecaminosos do inimigo. Paulo fala da capacete como a esperança da salvação em 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. A salvação, quando vivenciada e compreendida adequadamente, protege sua mente. A salvação abrange o passado, o presente e o futuro. Você foi salvo da culpa e da penalidade do pecado passado. Você está sendo salvo no poder do pecado no presente. A esperança da salvação refere-se à salvação no tempo futuro. É a salvação final da presença do pecado quando Jesus voltar. A esperança dessa salvação futura fortalece a sua mente contra os ataques do inimigo. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ela é tanto uma arma defensiva quanto ofensiva. Jesus usou a palavra em defesa contra os ataques de Satanás. Depois de descrever a armadura do soldado cristão, Paulo comenta: orando sempre com toda oração e súplica no Espírito, vigiando para esta fim com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração e sua prática associada de jejum também são armas espirituais poderosas. Essas duas armas podem ser usadas tanto de forma ofensiva quanto defensiva. As armas ofensivas serão abordadas no próximo capítulo.
Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.